Foi grande a nossa batalha no início. Pastor, irmã Luciana, irmã Rose, com a sua equipe, eu, a irmã Flávia, pedindo a Deus, orando, pedindo orientação ao Senhor para que Ele nos mostrasse um casal para estar à frente desse trabalho. Mas nós, às vezes, queremos ir conforme o nosso coração. E falamos com algumas pessoas, e as pessoas disseram não. E depois eu entendi que eu era quem estava errado. Na hora eu não gostei da resposta, porque a gente não gosta de ouvir não. É coisa de ser humano. Não fiquei com raiva das pessoas, mas não gostei da resposta. Mas aí Deus tem nos dado a oportunidade de estar sempre à frente. E foi num culto aqui que eu convidei o irmão Claudemir para sentar do meu lado aqui no púlpito. E Deus, como é perfeito, eu disse: irmão Claudemir, eu estou preocupado com uma coisa. Ele disse: o que é? Eu disse: um irmão para dirigir esse PROAT com a esposa. Orem para Deus mostrar. Ele disse: eu estou aqui. E se pronto ficou novamente, junto com a esposa, nossa irmã Cláudia, que tem sido uma coluna aqui nessa igreja para nós, para mim, para a irmã Flávia, para a igreja de modo geral. E a gente iniciou o PROAT aqui. E foi aquela dificuldade, né, irmã Rose, no início, para a gente iniciar, vai e não vai, os irmãos, mas estão aí para a glória de Deus. Amém? Todo começo é difícil, todo ele, seja em qualquer situação. Toda e qualquer decisão sempre será difícil. Nunca é fácil tomar decisão. Como é que o Senhor prova isso? A minha mulher está aí com fibromialgia, isso é falta de decisão. Quando você não toma muita decisão, você começa a contrair doenças. Aí vem a fibromialgia. Eu não sou médico não, mas eu gosto de ler. A falta de decisão adoece. A falta de decisão dá tristeza. A falta de decisão causa dor. Mas nessa noite, o nome do Senhor está sendo glorificado neste lugar. Acredite, eu estava preocupado, irmão Claudemir. Muito preocupado. Passei a semana toda pensando: meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? O tempo chovendo, os irmãos com dificuldade já para sair, para caminhar, com medo de levar uma queda. E se uma irmã daquela levar uma queda no caminho, como é que eu vou ficar? Né? E eu pensando, aí hoje eu olhei para o tempo assim e disse: pronto, vai chover, vou sair ligando para a irmã Cláudia para perguntar onde é a casa dos irmãos, para ir buscar. Mas aí Deus deu uma trégua na chuva e a gente chegou para a glória do nome do Senhor. Eu esperei o pastor, nós marcamos de 6h30, ele pediu para marcar de 6h30, mas ele chegou de 10 para as 6, e aí, 10 para as 7, melhor falando, e quando ele chegou eu fiquei esperando, porque quando ele bota o pé ali na frente, ele já é o dirigente do culto, não é? Mas ele veio cumprimentando os irmãos, com toda a paciência que ele tem, e eu fiquei feliz com a presença do nosso pastor. Ele me pediu muita desculpa aqui, ele queria estar aqui, mas precisa de estar em outro trabalho, e por esse motivo ele olhou para mim e disse: paga teu preço que eu vou embora. Pagar meu preço lá na frente. Eu quero ler um trecho com os irmãos, daqui a pouco nós vamos estar ouvindo os agradecimentos com a coordenadora, nossa irmã Rose, e também com o dirigente do PROAT aqui local, nosso irmão Claudemir. Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6 ao versículo de número 14. Eu vou ler aqui, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura, para que você possa, logo pelo Espírito Santo, entender aquilo que a palavra do Senhor quer falar aos nossos corações. Prometo ser breve, porque as horas já estão se findando. Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6. Diz o seguinte: então
os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. De idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, depois que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Diga amém. Qual é a minha força? Então era tal agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquis estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Se você entendeu, diga amém. Queridos, eu prometi ser breve. Aqui está uma típica história do tempo, de uma promessa e de uma perseverança. Nós temos aqui uma promessa de Deus a Moisés, que estava guiando o povo pelo deserto, chamado por Deus no deserto, testado e provado por Deus, para guiar o povo diante de toda aquela dificuldade. Em meio a toda essa história, em meio a toda essa luta, Moisés, orientado por Deus, agora enxerga em Josué, dado como servo para servir ao Senhor, para aprender aos pés de Moisés. Moisés sabia que o tempo iria passar, que ele precisava de um sucessor, e ele viu em Josué qualidades de alguém que poderia ser um sucessor. E essas qualidades, dada a Josué, não era enxergada por todo mundo. Talvez naquele período algumas pessoas achassem Josué aquele jovem que grudava demais perto da liderança. Talvez alguém olhasse para Josué e achasse ele apresentável demais. Talvez alguém olhasse para Josué naquele período e ficasse indagando e dizendo: o que é que ele está fazendo ali? Para que tanta insistência ao lado de Moisés? Mas Moisés via algo de diferente em Josué, via qualidades de um líder. E qual é a maior qualidade de uma liderança? É perseverar no temor do Senhor. O tempo passou, Josué morreu, e agora Moisés morreu, e agora Deus fala com Josué, e diz a Josué: olha, Josué, fica em pé, porque eu vou falar contigo. Josué estava preocupado, e agora? Todo o peso está comigo, toda a responsabilidade é minha. Mas antes de Moisés morrer, Deus tinha feito uma promessa a Moisés.
E Josué estava enquadrado no meio daquela promessa. E a Bíblia diz que quando Josué ouviu aquela promessa e recebeu aquela promessa de herança, ele estava com a idade de 40 anos. E lá, nesse relato do capítulo 14, ele reivindicando a herança dele, ele faz questão de dizer: você sabe, Caleb, quando nós estávamos juntos, que entramos na terra prometida, que fomos olhar a cidade, a promessa que Deus nos deu dessa terra. Eu tinha a idade de 40 anos, e até hoje eu continuo do mesmo jeito. Não mudou nada. A alegria continua a mesma. O vigor continua o mesmo. Eu já estou com 85 anos, mas a glória de Deus ainda está queimando no meu coração. A presença de Deus ainda está aqui. Eu tenho 85 anos, mas eu ainda persevero na adoração. Eu ainda espero na promessa. Eu ainda espero na resposta de Deus. E coisa boa é quando o tempo passa e a gente continua esperando a resposta de Deus. Continua esperando o cumprimento da promessa de Deus. Coisa boa é perseverar, porque perseverança aqui é constância, e constância não pode parar. Constância é alguém que está continuamente caminhando, ele não olha para o lado, ele não olha para trás. Eu tenho certeza que Josué passou por coisas que eu e você passa hoje, mas ele olhava para frente, ele tinha um alvo, ele sabia que tinha uma promessa para receber. Quem tem promessa para receber, ele está esperançoso, a esperança está viva, ele acredita no milagre, ele acredita na promessa, ele acredita no que Deus tem falado. Ele disse: o Senhor me conservou em vida. Os irmãos sabem que eu sou saudosista. E as irmãs aqui sabem, por onde eu passei, os irmãos sabem que eu sempre digo que eu gosto de estar perto das senhoras, dos senhores. Porque eu aprendi a caminhar nessa igreja ao lado dos senhores, dos que são exemplo. Eu aprendi a estar do lado dos mais velhos. E é por isso, e é por esse motivo que às vezes eu tenho certa atitude de velho e quero continuar tendo. Porque são as raízes que me deixam de pé. São as senhoras que oram por nós, obreiros. São os senhores que oram quando nós estamos trabalhando, chegamos de tarde do serviço, viemos para a igreja, chegamos aqui e às vezes a gente está procurando um versículo para ler e pela misericórdia o Senhor manda graça e a gente fala, porque tem um povo que tem raiz, que tem vigor, que tem esperança, que continua orando pela igreja do Senhor. Perseverança. Josué disse: eu estou aqui constante, eu já estou com 85 anos, e eu vim pegar o que é meu por direito. O Senhor prometeu. Olha, Caleb, eu quero a minha parte. Caleb disse: tem problema não, você vai receber sua parte, você faz parte da promessa. Ele disse: eu tenho aqui, eu fui conservado em vida para ver a promessa. E deixa eu dizer um negócio para você nessa noite, parece frase de efeito, mas eu vou dizer: o Senhor te conservou em vida para você ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Deus já falou para você: eu vou te levar para lugares. Você nos dado momento, você disse assim: mas Deus, o tempo está passando, eu já estou ficando de cabelo branco, e cadê os lugares? Mas olha Deus te levando para lá e para cá. Olha Deus te levando para lá e para cá. Um convida para cá, outro convida para lá. Às vezes você diz: eu não posso ir. Às vezes você diz: eu não tenho tempo. É Deus cumprindo promessa. É por isso que o sábio Salomão disse lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 27, que o temor do Senhor aumenta os dias. Preste atenção, o temor do Senhor aumenta os dias. Temor aqui é
Obedecer. Obediência aqui é continuar ouvindo a palavra, continuar com a esperança viva, continuar com a chama acesa. Temor aqui é isso. Quando a chama está acesa, aí o Senhor aumenta os dias. Às vezes a gente está doente, vem para a igreja cheio de dor. O joelho não consegue mais dobrar. Eu só tenho 48 anos, tem dia que eu dobro aqui o joelho e não consigo demorar porque o joelho dói. Mas eu sei que o Senhor tem me conservado para adorar o Senhor. O Senhor tem conservado as senhoras, os senhores, para adorar a Ele. O nome disso é temor. Quando se teme a Deus, Ele conserva. Aí eu faço agora as palavras do pastor que disse agora há pouco. É por isso que alguém não entende quando você sai de casa e diz, mas por que essa irmã tão doente, cheia de dor? Eu conheço a vida dela, eu conheço a vida dele, e ele está indo para a igreja. Que mistério é esse? Ei, isso aqui é temor do Senhor, é glória do céu, é constância, é obediência à palavra de Deus. Temor do Senhor, obediência à palavra, é constância. Quando nós continuamos a estar buscando ao Senhor, Ele vai provendo. E como diz a Isaías, Ele disse, eu caminhei com vocês 40 anos no deserto, não deixei faltar o chinelo. Ei, escuta aí, recebe isso aí. Não vai se acabar não. Mas eu já estou velho, eu não tenho mais força para cantar. Continua cantando mesmo assim. Eu não tenho força de caminhar. Continua caminhando mesmo assim. O Senhor ainda tem caminhos aplanados para toda a terra. Se eu conservei vocês no deserto, não deixei faltar a veste, conservei a veste, conservei o calçado, mandei maná, cuidei de vocês de dia e de noite. Ei, não terminou a caminhada ainda. É por isso que Jesus, falando lá na missão dos 12, ele diz, aquele que perseverar até o fim, Mateus 10, aquele que perseverar. Se você for ler o contexto desse perseverar de Mateus 10, você vai ver que ali Jesus está falando, sabe de quê? Olha, vocês vão sair para pregar, alguém não vai gostar de você. Você vai sair para a igreja, alguém vai mangar de você. Vai dizer, fica em casa, irmã, está chovendo, tu está cheia de dor, não vem mais não. Fica em casa, irmão. Alguém de dentro da sua casa vai dar conselho para você não vir adorar. Foi isso que Jesus estava dizendo lá, quando comissionou os 12 a pregar. Ele disse, olha, alguém vai esbofetear você, não vai lhe ouvir, vai expulsar você, mas aquele que perseverar, aquele que continuar até o fim, terá salvação. Constância, perseverança, foi isso que foi o relatório, o currículo que Josué deu a Caleb. Tu sabe, tu te lembra quando Deus fez a promessa? Olha, irmão, ele esperou 45 anos por uma promessa. Tem gente que só tem um ano e já está querendo desistir. Não, você não viu não, eu vou dizer de novo. Tem gente que só tem 6 meses que recebeu a promessa, já está querendo desistir porque a promessa não chegou. Josué esperou 45. Eu estou esperando faz 31 anos. Eu estou esperando 31 anos para Jesus tocar no coração da minha mãe. Estou esperando 31 anos para Jesus tocar no coração do meu pai. Estou esperando há 31 anos para Jesus tocar no coração dos meus irmãos. Mas eu não desisto, eu continuo glorificando o nome dEle. Não desista porque alguém disse que você não tem mais força. Não desista porque alguém disse que você tem limitação. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando a Ele. Continue dizendo que Ele é grande. E me permitam agora, jovens, deixem eu ser com vocês por alguns segundos. Quer ser melhor como crente? Para as meninas, procura uma mulher crente e se aproxime dela. Estou falando de mulher crente, de cabelinho branco,
Olhe para ela, copie ela, como ela fala, como ela se veste, como ela se comporta. Aos meninos, quer ser homem de Deus, procure um obreiro crente, procure um homem desse do Proate crente, olhe para ele, veja como ele canta, quando ele se alegra cantando, mesmo nos fins dos tempos, mesmo sem força, mesmo às vezes sem ânimo no corpo, mas está aqui. Hoje eu só estou aqui na frente porque eu tive homens de cabelo branco para me ensinar. E eu não desisto de dizer, não desmerecendo quem estuda, mas às vezes eu prefiro dar ouvido a uma irmã que ora no ciclo de oração do que certos teólogos que eu escuto por aí. Eu digo isso sem medo de errar. Eu dou mais ouvido às senhoras que têm experiência com Deus de joelho dobrado, que têm revelação do céu, que escuta Deus falando, andarai ou sobre candarai, que entende a voz de Deus. Há um irmão desse, quando olha para mim, que vê que eu estou fazendo alguma coisa, porque eu tenho 48 anos, e eu sei que de vez em quando alguns irmãos olham para mim assim, mas ele é um presbítero da igreja, porque ele está se comportando desse jeito? E eu percebo o olhar dos senhores, e eu a glorifico a Deus. Oh, aleluia! Porque ainda tem os senhores, como baluarte da igreja, para olhar para mim e dizer, aprenda, aprenda, glorifique o nome do Senhor. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. E eu sempre digo, não é porque eu sou presbítero da igreja que os senhores não têm a liberdade de chegar perto e me dizer, irmão Ailton, eu lhe vi num certo comportamento e está errado. O senhor é um presbítero da igreja. Se comporta, pode dizer. Eu quero ir para o céu. O senhor fez dessa forma aqui. Não faça isso mais não, o senhor é um presbítero da igreja, eu gosto mais do senhor. Pode dizer. Eu quero ir para o céu com o senhor, com a senhora. Mas eu quero continuar aprendendo com as senhoras, com os senhores. Até Jesus voltar, eu quero dar ouvido aos conselhos. Eu fui ensinado assim. A Bíblia ensina isso. E eu vou me referir à mocidade novamente, me permita dizer isso. Nós estamos perdendo essa essência de filhos. Não queremos dar mais ouvido aos velhos, porque eles já estão ultrapassados. Deixa eu dizer um negócio a você. Faça isso não que você peca. Não faça isso não. Quando eu tinha a sua idade, eu achava que eu era quem tinha razão. Mas acredite, eu nunca tive. E quando chegava uma irmã na igreja, minha avó crente, e dizia, isso não é para ser feito assim. Eu não gostava, eu era jovem. Que besteira. Para que isso? Para que tanto legalismo? Para que tanto formalismo? Era isso lá em 1900 em bolinha, eu dizia isso. Mas aí o Senhor foi me mostrando e foi dizendo para mim, meu filho, olhe para a minha igreja. Aí eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, aí o Espírito Santo dizia assim, olhe para os mais velhos. E eu comecei a olhar e fui aprendendo, e fui desconstruindo tudo aquilo que eu tinha construído. E onde eu parei? Parei onde Deus quer que eu esteja, adorando a Ele. Adorando a Ele. Quer ser um adorador, quer ser uma adoradora? Dê ouvido aos mais velhos. Aprenda com eles. Aprenda com eles a perseverar. Aprenda com eles a ser rejeitado e continuar. Aprenda com eles quando alguém olha do lado. Quando alguém olha do lado e parece que está só vendo uma parede, mas eles estão lá, firmes e fortes. E como disse o pastor, quando começam a cantar hinos, que lá do fundo do baú, que talvez o jovem nem conheça,
Aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, começa a falar. Aleluia! Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o irmão José alguns dias. Nós estávamos passando uma luta, uma batalha. Passamos um tempo ali em Recife trabalhando junto. E toda final de tarde ele me chamava e dizia: irmão Ailton, vamos cantar hino da harpa. Acho que ele lembra disso. E a gente sentava lá no meio dos escombros e iríamos cantar hino da harpa. E eu dizia para ele: irmão, eu não conheço todo o hino. Ele dizia: eu vou lhe ensinar. E ele me ensinou muito hino. Me deu uma coleção de CD de hino da harpa gravado. Teve o trabalho de gravar e me deu. Quem faz isso? Quem tem raiz. Eu ainda não sei cantar, eu sou péssimo cantando, mas os hinos que eu sei, os poucos que eu sei, foi esse irmão que me ensinou dentro de construção. Ele me ensinando o hino da harpa. Eu era auxiliar de trabalho da igreja e hoje eu canto para a glória do Senhor. Amém? Meus irmãos, vamos estar ouvindo a nossa irmã Rosa, coordenadora do PROAT.